Se você nunca leu toda a Bíblia, ou já tentou várias vezes, mas nunca conseguiu, nesse vídeo eu quero te ensinar no mínimo 4 formas diferentes de leitura, então você poderá escolher a melhor forma. Também quero te apresentar no mínimo 2 motivos que fazem com que as pessoas parem de ler a Bíblia ao longo do caminho. Então você não será pego de surpresa, como muitos foram pegos e acabaram deixando a leitura de lado. Mas antes de tudo, eu quero te fazer uma pergunta, no mínimo uma pergunta. Por que você quer ler toda a Bíblia? Se você não tiver clareza do benefício ou de alguns objetivos, possa ser que te falte motivação suficiente para continuar lendo dia após dia. Pensando nisso, eu quero te apresentar logo de cara 3 benefícios de se ler toda a Bíblia. Meu nome é Felipe e o meu propósito aqui no YouTube é te levar a conhecer mais de Jesus e ter uma vida mais próxima de Deus. Então vamos lá? 3 benefícios de se ler toda a Bíblia. O primeiro benefício de se ler toda a Bíblia é que através da leitura da Bíblia você pode conhecer a vontade de Deus. Sem ler a Bíblia fica difícil conhecer a vontade de Deus. Então, este é o primeiro motivo que eu te apresento. Oséias 4. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: O meu povo perece por falta de conhecimento, ou o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Conheça a vontade de Deus para a sua vida. E diante das situações e das oportunidades, você saberá tomar boas decisões, você saberá escolher bem. O segundo benefício de se ler toda a Bíblia é anunciar as maravilhas de Deus. Todo mundo tem uma pessoa amada, e quando ficamos sabendo de uma boa notícia, que beneficia não somente nós, mas principalmente aquela pessoa que amamos, logo corremos para anunciar para essa pessoa, para que essa pessoa seja beneficiada. Se você não lê a Bíblia, como você poderia então anunciar para essa pessoa a melhor notícia de todos os tempos? A existência de Deus, a palavra de Deus, Jesus o Cristo, Jesus o Cordeiro de Deus. Então, leia a Bíblia para que você possa anunciar as maravilhas de Deus, para que você possa entregar as boas novas, para que você possa anunciar aquilo sim que vale a pena ser anunciado. Terceiro benefício de se ler toda a Bíblia é ter as suas orações respondidas. Você poderia me perguntar, mas espera aí, pelo fato de eu ler a Bíblia, eu vou ter as minhas orações respondidas? Não é bem assim, mas pelo fato de você ler a Bíblia, conhecer a vontade de Deus, então você terá as suas orações respondidas, porque você não orará mais segundo a sua vontade, mas você orará segundo a vontade de Deus. Você conhecerá a vontade de Deus e irá alinhar as suas orações à vontade de Deus. Deus ele tem realizado muitíssimas coisas nas nossas vidas, ele tem realizado muitíssimas coisas nessa terra, por conta de que pessoas se colocaram à disposição de orar, e não apenas orar, mas orar à vontade de Deus. Por exemplo, 1 João capítulo 5, versículo 14, vai dizer: se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Então passe a conhecer a palavra de Deus e a orar a vontade de Deus, e a vontade de Deus será realizada através da sua vida para a glória dele. Agora que já demos uma olhada em alguns dos muitíssimos benefícios de se ler toda a Bíblia, eu quero te apresentar agora algumas formas de leitura para que você possa começar a ler a sua Bíblia através de um dos métodos, de uma das formas que eu vou te apresentar agora. A primeira forma de se ler a Bíblia é a forma mais comum. É a forma como eu li pela primeira vez toda a Bíblia. É de Gênesis a Apocalipse. Você abre a sua Bíblia, começa no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Aí você lê Gênesis, lê Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios e lê todo o Antigo Testamento, que vai de Gênesis a Malaquias. Após acabar o Antigo Testamento, você começa em Mateus, depois você lê Marcos, depois você lê Lucas, depois você lê João e vai até o último livro do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. Quando eu li a Bíblia pela primeira vez, eu usei essa forma de leitura. Eu admito que tive que ser um pouquinho persistente. Quando você começa a ler dessa forma, você encontra um pequeno obstáculo lá no Antigo Testamento. Porque quando você está lendo lá os 4 primeiros livros da Bíblia, os 3 primeiros livros da Bíblia, há certos capítulos que apresentam muitas genealogias, outros que apresentam detalhes sobre algo que Deus pediu para Moisés, como por exemplo, levantar a tenda. Então há muitas descrições. E isso faz com que a leitura se torne um pouco cansativa, mas não é em todos os capítulos, tá bom? É só em alguns capítulos, ali entre os 3 primeiros livros da Bíblia. Então já estou adiantando essa informação para vocês, para que quando vocês se depararem com esses capítulos, vocês possam se lembrar de que eu já avisei vocês. Então o que vocês vão fazer? Se lembrem do motivo que fez vocês começarem a ler a Bíblia e não parem de ler, continue. Mesmo que você não entenda tudo que está sendo dito ali, continue. Um dia vai fazer sentido, um dia vocês vão entender melhor.
O porquê Deus, o porquê de Deus ter permitido que isso, todas essas descrições continuassem ali nas escrituras para nós. A segunda forma de se ler a Bíblia é você, ao invés de começar no Antigo Testamento, em Gênesis, e até Apocalipse, você começa no Novo Testamento. Você começa no livro de Mateus, depois livro de Marcos, depois livro de Lucas, depois João, e vai até Apocalipse, e finaliza o Novo Testamento. Quando você finalizar o Novo Testamento, aí sim você vai para o Antigo Testamento e começa em Gênesis até Malaquias. Quando você escolhe ler a Bíblia dessa forma, você também vai encontrar um pequeno obstáculo, que pode fazer com que a leitura fique um pouco cansativa e você queira parar. Qual obstáculo é esse? O livro de Mateus, Marcos e Lucas, os 3 primeiros livros do Novo Testamento, eles compartilham informações semelhantes, ensinos semelhantes, eventos semelhantes. Então você está ali lendo o livro de Mateus, quando acaba o livro de Mateus, lá no livro de Marcos, você vai ver um pouco das coisas que leu em Mateus. Quando você acaba Mateus e Marcos e está lendo o livro de Lucas, você vai encontrar coisas que leu em Mateus e Marcos. Porém, fique tranquilo, porque por mais que esses livros compartilhem informações semelhantes, ao mesmo tempo eles têm informações únicas. Então não deixe de ler todos esses 3 livros. Leia todos. Há informações únicas neles. Por exemplo, o livro de Mateus, logo no capítulo 1, você vai ver que apresenta Jesus como o Cristo. Cristo é um título, Jesus é um nome. O capítulo 2 de Mateus nos afirma e dá maior clareza que Cristo é um título. Por exemplo, o rei Herodes, quando queria matar Jesus, não disse onde deveria nascer Jesus, ele diz onde deveria nascer o Cristo. E o livro de Marcos e Lucas também apresenta informações únicas. Eu vou dar uma dica bem rápido para vocês. Vocês podem intercalar, caso vocês comecem a achar que a leitura está ficando um pouquinho difícil. Eu, particularmente, consegui fazer esse tipo de leitura. Mateus, Marcos, Lucas e seguir reto, uma linha reta. Mas hoje eu vejo que não precisa ser assim. Você pode ler Mateus, e ao invés de você ler Marcos ou Lucas, você lê João. Depois você vem e lê Marcos, e depois você lê o próximo livro que está na frente de João, que é Atos. Aí quando você terminar de ler Atos, você vem e lê Lucas. Terminou de ler Lucas, Mateus, Marcos e Lucas, você já vai ter lido João e Atos. Agora você vai para o próximo livro, que é o livro, se me lembro bem, Romanos. E aí você segue a sua leitura normal. Agora a terceira forma de ler a Bíblia é uma leitura cronológica. Pelo menos a minha Bíblia que eu estou aqui, e acredito que a maioria de vocês também, a Bíblia de vocês não está organizado os eventos de forma cronológica. Sabe? Por exemplo, quando eu estava lendo a Bíblia pela segunda vez, o Antigo Testamento, eu comecei a perceber que dá para organizar os livros de forma cronológica, que dá para colocar os livros mais direitinhos. E existem Bíblias para comprar, que os livros já vêm organizados de forma cronológica. Por exemplo, quando a sua Bíblia não está organizada de forma cronológica, você pode estar lá no Antigo Testamento lendo o 23º livro. E quando você chega no 33º livro, você vai encontrar informações no 33º livro que vai complementar, que vai trazer entendimento a respeito daquilo que você estava lendo lá no 23º livro. Quando você compra uma Bíblia que vai organizar os eventos na forma cronológica, que vai organizar os livros, faz com que o 23º livro esteja aqui e o terceiro 20º livro esteja aqui. Acredito que deu para vocês entenderem, né? Então essas são as 3 formas que você pode estar usando para ler a sua Bíblia. Mas eu quero deixar claro que algo que eu aprendi lendo a Bíblia é que mais importante do que ler é você entender aquilo que você está lendo. Então, não tenha tanta pressa assim. E mais importante do que tudo isso é você praticar. No livro de Tiago, capítulo 1, vai nos dizer: não sejam apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos, mas sejam praticantes da palavra. Agora eu quero dar uma dica para você que quer sim ler a Bíblia toda em um ano. Você precisa ter uma meta. Quantos capítulos você vai ler por dia? Quantos capítulos tem a Bíblia? Eu deixei escrito aqui quantos capítulos tem a Bíblia. É 1189 capítulos, isso mesmo, 1189 capítulos. Se você ler 3 capítulos durante 365 dias, você vai ter lido 1095 capítulos. Vai ficar faltando 94 capítulos. Então leia no mínimo 3 capítulos por dia. Agora, algo que eu aprendi e que eu quero compartilhar com vocês é que se vocês não tiverem uma rotina, se não tiverem um hábito, ou seja, todos os dias eu vou me sentar nesse horário específico para ler a Bíblia. Se vocês não tiverem essa rotina, não tiverem esse hábito, vai ser muito difícil vocês conseguirem ler toda a Bíblia. Se vocês não tiverem uma meta de capítulos por dia, vai ser muito difícil vocês lerem toda a Bíblia. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. E se você chegou até o final desse vídeo, eu queria de verdade que você deixasse aí nos comentários qual é a melhor forma que você já encontrou para estar lendo a Bíblia. Eu te espero no próximo vídeo.